Olá, colegas, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Festini, sou uma dentista brasileira, vivo em Londres e hoje trouxe para vocês uma nova convidada. Ela se chama Juliana. Ela tem muita coisa para contar a respeito das experiências que ela viveu na Alemanha. Vocês querem saber mais? Vem que a gente conta tudo. Olá, Michele, olá, colegas. Meu nome é Juliana, sou cirurgia dentista, formada pela Universidade Paulista Unip em São Paulo, em 2004, e estou aqui para compartilhar um pouco sobre a minha experiência com a revalidação do diploma na Alemanha. Juliana, conta pra gente como foi que surgiu a ideia de se registrar na Alemanha? Em 2009, meu marido foi transferido para Bremen, uma cidade no noroeste da Alemanha, para um trabalho que duraria em torno de 3 anos. Eu tinha acabado a residência em cirurgia, decidi fechar o consultório e fomos. Por um ano, aproximadamente, eu só estudei alemão. Mas depois desse período, eu tive o desejo novamente de retomar o contato com a odontologia. E comecei a procurar oportunidades de estágio, principalmente na área hospitalar, que era a minha área de atuação. Eu não obtive nenhuma resposta, então mudei a estratégia e me inscrevi num curso de implante. Para minha surpresa, quando eu cheguei ao local, era um consultório, era um curso super informal, onde havia poucos profissionais e nesse momento o dono da clínica, quem estava ministrando o curso, ele curioso, quis saber sobre mim e o que eu estava fazendo lá e decidiu me dar a oportunidade de começar um estágio como auxiliar de consultório. Eu aceitei e foi assim que começou todo o processo. E quando foi que você conseguiu o registro? Eu trabalhei por um período com uma licença temporária enquanto me preparava para as provas. Porém, o meu registro definitivo, a minha aprovação como dentista no país, saiu em 2012, após a realização das provas feitas em 2011, uma prova teórica e uma prova prática. E qual foi a via que você escolheu? Na Alemanha, cada cidade tem a sua regra. Na cidade onde eu morei, em Bremen, para conseguir o registro como dentista, é preciso passar por 2 provas, uma teórica e uma prática. Você só tem 2 chances para fazer essas provas e passar. Após isso, você não tem mais a possibilidade de tentar o registro nessa cidade. Juliana, conta pra gente como foi que tudo começou. Qual foi o primeiro passo do processo? No meu caso, após 3 meses atuando como auxiliar de consultório, um cirurgião dentista que trabalhava nessa clínica acabou se demitindo. O meu chefe na época não conseguia encontrar nenhum profissional especialista para substituí-lo. Então ele decidiu me dar uma chance. Por meio de uma licença temporária, eu comecei a atuar como cirurgia dentista no consultório. Essa licença temporária é totalmente viável na Alemanha. Em algumas cidades, como em Bremen, onde eu trabalhei, existe a possibilidade de você atuar como dentista por um tempo restrito, sem fazer provas, ou mesmo antes de fazer a prova. Em outras cidades, você precisa primeiro passar na prova teórica, para depois conseguir essa licença temporária de 2 anos. E você poderia contar pra gente como é que foi sua trajetória? Bom, o primeiro passo foi a emissão da licença temporária. Para conseguir essa licença, eu passei por uma entrevista com o secretário de saúde da minha cidade. Durante essa entrevista, ele pôde comprovar o meu conhecimento da língua alemã. Dessa forma, eu não precisei comprovar conhecimento de língua por meio de provas. E a minha licença temporária foi aprovada após a apresentação de alguns documentos traduzidos que comprovavam a minha graduação no Brasil. O segundo passo foi justamente atuar durante esse período de aproximadamente 1 ano como dentista. Durante esse período,
eu pude aprender o jeito alemão de se trabalhar, eu pude me familiarizar mais com o vocabulário da área, eu entendi as expectativas do paciente alemão, entendi também como que funciona a parte burocrática de encaminhamento de pacientes. A nossa clínica atendia pacientes privados e pacientes do sistema público de saúde dentária do país. Durante esse 1 ano, eu também tive a oportunidade de me preparar para a minha primeira prova, que foi a prova teórica. Após 1 ano atuando com essa licença temporária, eu fui convocada para a realização da primeira prova. O órgão responsável pela realização desses exames é a Câmara dos Dentistas da sua cidade, que seria como o Conselho Regional dos Estados no Brasil. Durante esse 1 ano, eu tive a oportunidade de me preparar, recebi toda a bibliografia da prova e consegui ter um conteúdo, acesso a um conteúdo odontológico de qualidade na biblioteca pública da cidade. Essa primeira prova foi uma prova oral que englobou todas as matérias referentes à odontologia, no geral. Eu tive que responder perguntas de dentística, periodontia, prótese, endodontia e, além disso tudo, uma parte bem importante sobre medicina oral, que são algumas doenças sistêmicas que podem ter manifestações orais, e eles cobram bastante disso na Alemanha. Durante essa prova, eu fui avaliada por 3 professores doutores, além do secretário de saúde da cidade. A prova durou em torno de 45 minutos, mas ela pode se estender até mais ou menos 1 hora, 1h30, dependendo da performance de cada candidato. O meu resultado saiu no mesmo dia. 3 meses após ter passado a primeira fase, eu fui convocada para a prova prática. Essa prova prática é feita em manequim, montado na cadeira odontológica, para que você realize a sua prova ergonomicamente correto. Eu tive que realizar 5 tarefas, dentre elas uma moldagem, uma cavidade MOD de amálgama, onde eu tive que fazer a cavidade o preenchimento com material restaurador, uma restauração anterior, classe 4, um preparo de coroa e uma endodontia em bloquinhos de acrílico. A minha prova durou aproximadamente 4 horas. O resultado saiu no mesmo dia. O valor dessas provas, ao todo, somou 1.300 euros. A primeira prova, 600 euros, a segunda prova, 700 euros. No meu caso, eu tive essas despesas todas cobertas pela minha clínica. Juliana, qual foi o maior obstáculo que você enfrentou para conseguir o seu registro? No meu caso, acredito que a falta de informação disponível na época foi um obstáculo bem grande. Além disso, a falta de apoio e incentivo de algumas pessoas, principalmente nativos, que diziam que eu nunca ia conseguir revalidar o meu processo no país. E o terceiro ponto, com certeza, foi o idioma. É um idioma difícil de aprender, mas não é impossível. Eu nunca tinha tido contato com a língua alemã antes de me mudar para essa cidade e garanto que é possível. Eu não conheço nenhum outro candidato que tenha feito a mesma prova que eu, pelo menos na minha época. A informação que eu tenho é a de que em 2011, 10 candidatos prestaram essa prova e apenas 2 conseguiram passar. Então é um nível de exigência bem alto, você tem que estar bem preparado. Conta pra gente o que você diria para um dentista que pretende ir para a Alemanha? Bem, o conselho que eu daria para quem tiver interesse em seguir esse caminho, em primeiro lugar, é aprender o idioma. Como eu disse, é muito importante que você consiga se expressar e que o paciente consiga te entender. O
O segundo ponto é ter humildade para eventualmente poder começar numa posição inferior à que você está acostumado. Em terceiro lugar, ter muita paciência, muita resiliência para lidar com algumas frustrações que você vai encontrar no caminho. Em quarto lugar, é o desejo de que você vai conseguir e de que tudo vai dar certo. Bom, a mensagem que eu quero deixar aqui é a de que tudo é possível. Se você tem um sonho, tem um desejo, basta correr atrás, trabalhar, estudar, não desistir e acreditar em você, que tudo é possível. Quando eu cheguei na Alemanha, até mesmo antes de embarcar, eu tive conversas com pessoas que já moravam lá e tudo que eu escutei foram palavras de desmotivação, desincentivo. Em nenhum momento as pessoas disseram para mim que eu iria um dia conseguir trabalhar como dentista naquele país, porque o nível de exigência era extremamente alto. Eu não me deixei levar por isso, as coisas foram acontecendo meio que naturalmente para mim, mas eu queria dizer que é possível, com muito trabalho, determinação e esforço. Existem duas frases que me motivam bastante, me motivaram na época e continuam me motivando, na verdade. A primeira delas é aquela que diz, onde há um desejo, há um caminho. E a segunda delas é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Tudo que eu escutei das pessoas, mesmo antes de embarcar para a Alemanha, foi que nunca seria possível eu atuar na minha profissão naquele país. E foi muito bom poder mostrar para essas pessoas e para mim também que com muita determinação, esforço, vontade, isso foi possível. Então a mensagem que eu deixo aqui é para que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês, tudo é possível. E não deixe nunca que ninguém diga para você que você não é capaz de realizar algum feito. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Com certeza a sua experiência vai ser uma inspiração para muita gente que pretende ir para a Alemanha. E é isso aí. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Se vocês estão gostando, não esqueçam de dar o clique aqui embaixo, se inscrever no canal e também ativar as notificações no sininho, beleza? Obrigada e até a próxima!